E com a cheia do Guaíba, em Porto Alegre, as pessoas que frequentam o centro da cidade tiveram a rotina completamente interrompida. Ônibus não circularam, os bares e restaurantes não abriram para evitar os transtornos. O nível do Guaíba passou de 4,6 metros na tarde desta sexta-feira e segue em elevação após os temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde a última semana. É a maior marca desde a enchente histórica de 1941, quando o patamar chegou a 4,76 metros. A Defesa Civil também emitiu um alerta para inundação extrema e pediu para que a população evite todas as regiões próximas ao Guaíba e os locais que são de risco. Esse alerta é válido por 24 horas. Agora, quem vai nos explicar quais são os direitos da população, tanto em relação ao governo quanto no que diz respeito às empresas de seguros, nós recebemos agora o Wellington Amorim, coordenador e professor do curso de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, primeiramente quero registrar, a nossa solidariedade aos familiares das vítimas, uma situação bastante lamentável. E, bom, quando chegam essas situações, surgem dúvidas, e conflitos sobre eventuais indenizações. Para aquelas pessoas que já têm um contrato de seguro, e aí nós estamos falando de pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, nós sabemos que é da essência de um contrato seguro o risco. Ninguém faz um contrato seguro sem que haja um risco. Então, esse risco ele é uma previsão de algo que possa acontecer, que é um sinistro, como está acontecendo aí, lamentavelmente. Então, neste caso, o que é que deve ser examinado com muito cuidado? Algumas seguradoras, em alguns contratos, eles colocam algumas cláusulas restritivas, ou seja, restringem a cobertura para determinados eventos. E aí vem aquela pergunta, mas é válida esta cláusula que restringe direitos de consumidores num contrato de seguros? Bom, o Código de Defesa do Consumidor é bastante claro nesse sentido, que diz que qualquer restrição a um direito num contrato de adesão, isso cabe ao fornecedor comprovar que o consumidor tinha conhecimento. Então, este é um primeiro ponto aí. Uma outra questão é sobre a validade mesmo dessa cláusula, se isso não seria uma cláusula abusiva. A nossa jurisprudência do STJ tem entendido que, havendo esta comunicação, tendo o consumidor ciência de que não haveria invalidade. É claro que é preciso analisar caso a caso, porque por conta dessas situações, então eu não vou contratar um seguro que restrinja, se eu sei que eu moro numa área de risco, e que, infelizmente, não é um fato de desconhecimento de ninguém, que naquela região eu tenho, com fortes chuvas, eu tenho inundações que vão trazer danos ali a quem habita a região. Então, sabendo desse risco, é evidente que eu vou me cercar e, quando faço um contrato, eu peço uma cláusula que contemple, que dê cobertura para este tipo de sinistro. Então, às vezes, a interpretação que é dada para estas cláusulas é que é um pouco distorcida. Então, vale essa consulta, enfim, ao profissional, análise desse contrato, antes de se tomar qualquer conclusão precipitada. E em relação ao poder público, é algo que, vamos dizer aqui, do ponto de vista, não é de opinião, mas do ponto de vista legal, a Constituição fala que a responsabilidade é objetiva do poder público em relação ao fato do serviço, seja um serviço prestado diretamente pela administração pública ou por concessionárias, enfim, e de que serviço nós estamos falando? Bom, é preciso analisar aí. É claro que alguém pode aventar a ideia de que isso é caso fortuito ou força maior, porque as chuvas estão além do normal, além do esperado. Bom, este é um ponto a ser examinado, mas fora isso, precisamos saber, olha, está sendo executado corretamente o serviço de limpeza, de bueiros, o rio está sendo realmente tratado da forma adequada, estão desassoreando os rios.
E aí, você, dependendo da situação, essa responsabilidade pode ser não só do município, como também do Estado, né? Se houver omissão. Então, a Justiça determina, sim, a indenização do poder público sempre que houver omissão, não fez aquilo que deveria de fazer. E o mais triste ainda, que nós estamos falando sobre dinheiro público, dinheiro das pessoas, além da questão da perda de vidas, e que afeta muitas famílias e afetará para o resto de suas vidas, a questão é, não se gasta dinheiro, às vezes, para essa prevenção, e agora, com uma tragédia de tamanha proporção, teremos um gasto aí incalculável para tentar trazer de volta aquilo que minimamente existia, né? Isso que se lamenta. Professor, em casos que a gente ouve muito falar, por exemplo, quando gera aquele agravante de risco, por exemplo, a gente vê muitos carros aí sendo perdidos no meio de enchentes, os seguros podem alegar que o motorista identificou ali que era uma região de perigo e mesmo assim quis atravessar, por exemplo, que eles considerariam uma margem de segurança, a água, por exemplo, até a metade do pneu. E aí o motorista quis passar por aquela via. Como que fica nesses casos? Excelente pergunta. Na verdade, sempre que se fala em seguro, é importante que haja boa-fé de ambos os lados. Então, eu, como segurado, também não posso me expor ao risco. Não é? O risco ele existe, mas ele não pode ser provocado. Então, num caso desses, a prova, o importante também colocarmos aqui é que a prova compete à seguradora. Se ela afirmar num processo judicial que a culpa pelo evento foi do consumidor, do segurado, cabe a ela essa prova pelo Código de Defesa do Consumidor, que nós temos a inversão do ônus da prova como uma garantia do consumidor. Então, se ela está alegando, o consumidor disse, não, eu fui surpreendido com a inundação, eu não tinha para onde correr, eu não me expus ao risco, mas era uma situação inevitável. A seguradora, levantando uma hipótese como essas, cabe a ela a prova, e se houver prova, de repente tinha uma filmagem, alguma coisa do tipo, e se ficar comprovado que, vamos fazer uma analogia aqui, como o caso da pessoa que deixa o carro aberto, com a chave no contato, depois fala, levaram o meu carro, furtaram, quer dizer, ele se expôs ao risco, né? Fazendo uma comparação até um pouco grosseira com a situação, mas para deixar claro que eu não posso dar causa a isso. Se eu não dei causa, eu não sou responsável. Professor Wellington, foi um prazer recebê-lo aqui. Infelizmente, nosso tempo vai ficando um pouco mais curto. São várias dúvidas. A gente vai tentando, na medida do possível, e temos feito isso ao longo da semana, ajudar quem passa por uma situação tão complicada no Rio Grande do Sul, a começar a pensar como é possível reconstruir a vida a partir disso. Muito obrigado por falar conosco, professor. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.